Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos vivendo a fé do estudo do livro de Daniel. E eu acredito que através desse estudo Deus falará ao seu coração, fortalecerá a sua fé, porque nós vamos aprender um pouco mais de Deus. Conhecendo a história de Daniel, nós conhecemos também um pouco mais do Senhor. Nesse livro nós vamos aprender a respeito das profecias que tem lá do capítulo 7 em diante. O que Deus tem para nós através destas profecias, né? Deus, ele vai falar ao seu coração, pode ter certeza disso, porque ele é misericordioso. Deus, ele é poderoso. Profecias essas também que muitas se cumpriram e outras ainda estão para se cumprir, porque fala a respeito da vinda do Messias, fala a respeito da vinda do Senhor. Então, certamente Deus irá nos abençoar, que deixou essa preciosidade da palavra dele para nós, não é verdade? Então, vamos ler hoje o capítulo 1, né, do livro de Daniel. Na semana passada nós lemos apenas 2 versículos para nós contextualizarmos o livro, para aprendermos a respeito do que estava acontecendo, da geopolítica da época, quem eram os impérios que estavam na liderança global. E hoje nós vamos entrar então na história de Daniel, tá bem? Então, Daniel capítulo 1, versículo 1, diz assim então: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Disse o rei a Aspernas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos, lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos seus eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vou ler até aqui e a gente vai comentar um pouquinho sobre o texto. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja que nos textos que nós lemos, nos versículos que nós lemos, enfatiza bem que Deus estava no controle de toda a situação, que Deus estava no controle da vida de Daniel. Deus, ele é o Deus que está no controle da minha e da sua vida. Deus, ele é o Deus que guia, que governa, é o Deus que sabe de tudo, é o Deus que faz todas as coisas. Como nós já meditamos na semana passada, no versículo 1 e no versículo 2, fala que o rei Nabucodonosor sitiou a Jerusalém, né? E aí no versículo 2 fala que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, que era o rei de Judá, e os utensílios da casa de Deus. Então Deus que permitiu que isso acontecesse. Deus quem estava no comando da ação. Como diz lá em Jeremias, Nabucodonosor era apenas um instrumento na mão de Deus para levar o juízo a um povo que
havia se afastado do Senhor. A um povo que acreditava mais nas coisas do templo, nos utensílios do templo, do que no Deus do templo, né? Então, foi Deus quem estava no controle de toda aquela situação. Então, Aspernas era o chefe dos eunucos. Ele havia ficado responsabilizado pela a educação dos judeus. Ele ficou responsável pela educação de Daniel e os 3 amigos, como nós lemos no versículo 3. E a partir desse momento, Daniel e seus amigos estavam diante de um grande desafio na vida deles. Porque vejam bem, ele não tinha não mais que 14 anos de idade nessa época. Como nós já mencionamos na outra aula, ele perdeu seus pais. Os pais foram assassinados. Ele estava ali numa situação que ele era prisioneiro. Ele estava ali como um escravo da Babilônia. Então, nesse momento, ele perdeu toda a sua capacidade, sua condição de fazer escolhas, aparentemente. Só que veja bem que a partir desse momento a vida de todos eles foi mudada. Eles estavam diante de um grande desafio: manter a sua fé ou deixar-se corromper pelo paganismo da Babilônia. E as suas vidas mudariam completamente. Eles sofreram, veja bem, eles sofreram traumas terríveis, porque perderam os pais, perderam o seu país, estavam num lugar estrangeiro. Eles estavam tentando trocar a identidade deles. Na verdade, estavam tentando trocar, não, trocaram a identidade deles. Deram outros nomes. Por que deram outros nomes? Porque, veja bem, o nome é algo próprio, é seu. Então, quando Nabucodonosor, e na cultura da época, quando alguém mudava o seu nome era mudado, trocado, você perdia aquela identidade, aparentemente, e você se tornaria pertencente àquela pessoa que trocou o seu nome, né? E o seu nome só era trocado por uma pessoa de autoridade, podemos dizer assim. Você veja que o nome de Abraão era Abrão. Deus mudou para Abraão, certo? Quando você vê o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E esses 2 personagens que eu citei, eles passaram a ser pertencentes totalmente a Deus, porque era cultural da época isso acontecer. Então, quando o rei Nabucodonosor troca o nome desses 4 homens, desses 4 jovens, eles estavam querendo dizer o seguinte: vocês não pertencem mais à nação de Israel, agora vocês pertencem a mim, agora vocês pertencem à Babilônia. Então, imagine só eles tendo que abandonar, deixar toda a cultura que eles aprenderam. Eles teriam que deixar e abandonar tudo aquilo que eles conheciam do Deus que eles serviam, e trocaram os nomes. E eles já haviam perdido a sua liberdade, eles já haviam perdido a sua cultura, eles já haviam perdido o pior, a sua família, né? Então, os traumas que eles sofreram na sua juventude poderiam ter causado transtornos terríveis na vida dele, transtorno de ansiedade, medo, insegurança. Eles poderiam ter perdido a capacidade de convívio social, sem contar o transtorno de estresse pós-traumático que eles sofreram por causa de toda esta situação que eles estavam vivendo. Porque eles foram levados cativos, mas não foi simplesmente que Nabucodonosor chegou e falou: olha, vou levar vocês cativos, vocês virão comigo e pronto. E aí eles falaram: tá bom, nós vamos. Não foi dessa maneira. Houve o cerco em Jerusalém, houve guerra em Jerusalém, né? Então, quer dizer, foi uma situação completamente difícil que eles vivenciaram naquele momento, né? Então, eles estavam passando por uma situação complicadíssima. Eles eram escravos de Nabucodonosor, Isso significa que eles tinham perdido o direito de escolha, eles haviam perdido a sua liberdade. Apesar de eles estarem ali, eles tinham perdido toda a sua capacidade de escolha, como eu havia mencionado. E Daniel, ele nos ensina que quem serve a Deus, Deus livra ele do caos. Aqui nós vamos aprender que quem serve a Deus
Deus, ele cuida de você mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às situações difíceis. Enquanto a nação de Israel se sucumbia, sofrendo as pressões e cedendo às pressões de Nabucodonosor, aceitando o paganismo, aceitando os deuses da Babilônia, da idolatria, e aceitando toda a sua promiscuidade, né? Daniel e seus 3 amigos mantiveram-se firmes na fé. Eles mantiveram-se diante de Deus, não se corromperam, não se deixaram levar. Você veja que o primeiro teste de fé foi o que aconteceu. Veja que o rei mudou a sua identidade, até aí tudo bem. O rei trouxe eles de Judá para a Babilônia, até aí tudo bem. Só que quando o rei quis entregar, oferecer as finas iguarias reais, eles já não aceitaram, porque eles sabiam que ali iria completamente contra a lei do seu Deus. Então, quando nós aceitamos o mundo, né, na nossa vida, no sentido espiritual me refiro, nós acabamos perdendo a nossa identidade com Cristo. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que ter uma vida fiel ao Senhor. Hoje em dia, as pessoas querem normalizar todas as coisas, e não é bem por aí, não é verdade? Nós temos que entender que nós temos uma vida social, mas também vivemos uma vida no mundo espiritual. E é nesse momento que nós temos que estar atentos, posicionados diante do Senhor e ter o discernimento espiritual que Daniel teve para repreender qualquer ação maligna. E você veja que a oportunidade que chegou para Daniel, eu digo entre aspas, uma oportunidade para pecar, chegou não como uma oportunidade escancarada, chegou uma oportunidade ali aparentemente que não tinha nenhum problema. Nós vamos ver melhor sobre isso. Vamos falar agora sobre a educação de Daniel. O rei havia determinado que eles ficassem ou passassem 3 anos estudando as ciências e a língua dos caldeus, certo? E a cultura dos caldeus. Então, eles foram levados para a Babilônia e eles ficariam 3 anos no palácio do rei, aprendendo a cultura dos caldeus, o idioma dos caldeus, aprendendo a respeito de toda a ciência dos caldeus, dos babilônicos, né? E também ele determinou o que eles iriam comer. Então, no versículo 5 diz assim, ó, determinou-lhe o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei, e do vinho que eles bebiam, e assim fosse mantido por 3 anos, e ao cabo dos 3 anos, ou ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Como eu mencionei, aparentemente era uma oportunidade única, e era uma oportunidade. Eles aproveitaram da oportunidade, mas não da maneira que Nabucodonosor queria apresentar para eles, entregar para eles, mas da maneira que Deus permitiu que eles ali fizessem da melhor maneira. Eles foram escolhidos para estudar na Universidade da Babilônia, naquela época, né, o maior império do mundo, a melhor escola da época, porque era o maior império do mundo. Todo mundo, ou todas as pessoas da época, queriam ir para a Babilônia, porque ela se tornou um império aparentemente indestrutível, imbatível, rico, riquíssimo, né? Só havia vantagens para eles. Eles iam morar no palácio, eles comeriam das finas iguarias do rei, não estariam com os demais prisioneiros e escravos cativos da Babilônia, né, que tinham sido levados para lá, que com isso eram os assírios, alguns dos egípcios, alguns dos medos, alguns dos persas, os seus compatriotas judeus. Eles não estavam lá naquele meio, né? Aprenderiam da cultura, uma nova cultura, aprenderiam um novo idioma, e no passar dos 3 anos eles iriam passar por uma prova com o próprio Nabucodonosor, o qual escolheria a dedo quem seria o seu assistente pessoal. Então, isso só tinha vantagem, era a oportunidade dos sonhos. Porém, esta vantagem tinha um preço muito alto embutido nela.
Porque, veja bem, eles, diz aqui, ó, e comeriam das finas iguarias do rei. Nós não podemos esquecer que a Babilônia era um império promíscuo e pagão, né? A sua capital tinha aproximadamente mais de 50 templos de deuses pagãos, né? E dedicado, então toda aquela comida que Daniel aparentemente teria acesso, e principalmente a que era oferecida ao rei, que eles comeriam a mesma comida do rei, ela era consagrada aos deuses pagãos da Babilônia. E Daniel soube discernir completamente que aquilo não fazia parte para ele. Foi aí que ele disse não. Foi nesse momento que ele soube falar não de uma maneira sábia. Mudaram a sua identidade, mas não mudaram o seu caráter. O rei estava determinado a fazê-los perder a sua identidade, sua fé. Primeiro ele determinou a comida deles, comida essa que era consagrada a demônios, né? Depois mudou os seus nomes. Nabucodonosor sabia que o nome de Daniel e Asaías, Misael e Ananias eram nomes que tinham significado ao Deus ao quais ele servia, né? E por isso ele teve a estratégia de mudar o nome dos três. Então veja bem, mudaram o nome deles, mas não conseguiram trocar o caráter deles. O caráter manteve-se, a fé em Deus manteve-se. Nós temos que manter a nossa fé diante de Deus. Nós temos que manter a nossa comunhão diante do Senhor. Daniel significa Deus é o meu juiz, certo? Foi trocado para Beltesazar, que, olha só o que significa, Deus proteja sua vida. Beltesazar era um deus pagão da Babilônia, mas o significado é um significado que fez jus ao nome de Daniel e à vida dos 4 amigos, né? Porque Deus proteja sua vida. E o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, realmente protegeu a vida de todos eles. Ananias significa, o nome Ananias significa o Senhor é gracioso. Eles trocaram para Sadraque, começaram a chamar de Sadraque, que quer dizer servo do Deus Lua. O nome Misael significa quem é igual a Deus. O chamaram de Meseque, que quer dizer o príncipe, a sombra do príncipe. Azarias significa o Senhor ajuda. O chamaram de Abidnego, que quer dizer escravo de Nebo. Então, fizeram todas estas alterações, alteraram o nome deles, nessa intenção a qual já foi mencionada, que era para mudar a identidade, para que eles esquecessem o Deus ao qual eles serviam, para que eles se esquecessem da cultura deles, do que eles haviam aprendido até então. Só que isso, para aqueles 4 homens, foi em vão, porque eles mantiveram-se diante de Deus. Eu e você devemos manter diante do Senhor. Você vê, o mundo está mudando, mas a nossa fé não pode mudar. O mundo está indo para um outro lado obscuro, mas a nossa fé tem que continuar indo em direção ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que tudo faz, o Deus que é poderoso e que cuida de nós. A nossa fé tem que se manter diante do nosso Deus. O diabo ele tem 2 estratégias. Ou ele vai atacar a igreja, ou ele vai perseguir a igreja, ou ele vai tentar seduzir a igreja. O inimigo ele sempre vai tentar fazer isso. Ou ele vai tentar te seduzir, ou ele vai tentar te atacar. Então, nós temos que estar sempre firmes e fortes diante do Senhor, para que eu e você mantenhamos uma vida com Deus. Você veja aqui que o inimigo tentou seduzir a Daniel e os seus amigos. E ele diz lá no versículo, nós vamos ler daqui a pouquinho o versículo 8 e o versículo 9, que ele disse, vamos ler já então, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Daniel ele resolveu em seu coração não se contaminar, porque, como eu disse, eram comidas consagradas, eram comidas também que não faziam parte
da questão cerimonial lá de Levíticos, comidas que eram consagradas impuras para a fé de Daniel. Então ele colocou isso no seu coração. Ele colocou: não vou me contaminar. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Não iremos nos contaminar com esse mundo. Não iremos nos contaminar com o pecado. Não iremos nos contaminar com as coisas erradas que nos oferecem. Nós precisamos manter-se diante do Senhor com a fé forte. E veja que nós estamos falando de um jovem. Eles tinham não mais do que seus 14, 15 anos. Então, desde pequenos, desde jovens, eles já sabiam o Deus o qual eles serviam. Eles não pensaram: mas é só dessa vez. Não, eles mantiveram-se na fé. Eles não pensaram: mas isso não tem nada a ver. Não, eles tiveram uma fé forte, eles tiveram uma fé sólida, uma convicção diante do Senhor. A outra maneira de fazê-los esquecer os seus valores foi tentar atingir o lado espiritual. Quando o rei determinou a comida deles, Daniel soube discernir que aquela comida era apresentada aos deuses da Babilônia. Então ele colocou firmemente no seu coração não se contaminar com ela. Ele não podia simplesmente falar para o rei: não vou comer porque isso não faz parte da minha cultura. Não, mas ele colocou no coração dele que ele não iria se contaminar. E o versículo 9 fala assim: Deus concedeu a Daniel misericórdia. Deus, ele é o Deus que concede misericórdia. Hoje esse Deus, ele está conosco. Ele é o Deus misericordioso, que pode abençoar a sua vida, que pode trazer a paz que você precisa. Então, Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos compreendeu a situação de Daniel, por causa da misericórdia de Deus. Quando essa misericórdia nos envolve, nos alcança, somos transformados e abençoados. Somos alcançados e agraciados pela unção de Deus, pela paz do Senhor, pela misericórdia de Deus. Então, você veja que Deus estava sempre no controle de toda aquela situação na vida de Daniel. Nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. E como nós lemos, Daniel, ele lançou um desafio. Ele falou: olha, experimenta nos dar legumes e água durante 10 dias. Nós não lemos ainda essa parte, mas deixa eu ler aqui assim. Diz assim: o chefe dos eunucos, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque vós, pois, viria a ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça com o rei. Então o chefe dos eunucos falou: olha, eu compreendo a sua situação, mas se eu der a você o que você está me pedindo, o rei vai ver os outros jovens mais fortes que vocês estarão abatidos por comer apenas legumes, e isso vai me colocar em perigo. Diz assim no versículo 11: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que nos deem legumes a comer e água a beber. Vejam só que eles tiveram esse discernimento, esta fé. Disseram: nos conceda durante 10 dias apenas legumes e água. Experimento, é um experimento. E Deus estava no controle de tudo. Aí diz o seguinte no versículo 13: então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vereis, age com os teus servos. Ele atendeu e lhe experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. No fim dos 10 dias, versículo 15, diz assim: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que
todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Você veja que a misericórdia de Deus alcançou ali, o milagre de Deus alcançou ali, porque Daniel se posicionou, ele disse não ao pecado, ele disse não a pecar contra o Senhor. E Deus, pela misericórdia dele, agiu na vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel acreditava no Deus Todo-Poderoso. Veja bem que eles comiam das finas iguarias do rei, e Daniel e os 3 amigos apenas legumes e bebiam água. Você vê que é um milagre, porque você sabe, ninguém fica mais forte comendo apenas legumes e bebendo água, não é verdade? Então, aqui era a mão poderosa de Deus agindo. Daniel não foi influenciado pelo Império Babilônico, mas ele já estava influenciando ali o Império Babilônico. Ele estava ali aparentemente como um escravo, mas era ele quem estava ditando as ordens no palácio. Veja que ele era um jovem de seus 14, 15 anos e ele estava ali influenciando já pessoas, influenciando a corte do rei, que eram os eunucos e os cozinheiros. Esse é o Deus que tem poder para tocar em nossa vida, para abençoar a nossa vida. No versículo 17 fala o seguinte: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões. Deus deu conhecimento e sabedoria a todos eles, mas a Daniel o Senhor concedeu a sabedoria e a inteligência de todas as visões. Era a sabedoria de Deus que estava com eles. Quando você lê toda a história, você vê que Daniel era um homem sábio, confiante. Então nós temos que buscar em Deus esta sabedoria, esse conhecimento, porque esse é o Deus que cuida de nós. E aí diz assim, para encerrar: vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse um chefe dos eunucos, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Foram aprovados na prova do rei, certo? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Esse é o Deus que age, que protege. Deus cuidou deles. Eles cuidaram da sua vida espiritual. Deus cuidou da sua reputação. Esse é o Deus que faz o melhor por nós. Eu quero, diante desta mensagem, orar ao Senhor, pedir que Ele proteja a nossa vida, cuide de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, tenha misericórdia de nós, cuida de cada um, proteja, guarda, livra, faça acontecer um milagre. O Senhor é o Deus de milagre, é o Deus de promessa. O Senhor faz o que ninguém pode fazer. O Senhor cuidou de Daniel e dos seus 3 amigos num momento difícil da vida deles. Protegeu-os, livrou-os, guardou-os. Meu Deus, traga a proteção para nós. Cuida da vida, cuida da casa, cuida da família. Que a mão poderosa do Deus Todo-Poderoso nos alcance. Em o nome do Senhor Jesus. Pois eu entrego todos nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que a sua vida esteja abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Semana que vem nós continuaremos no capítulo 2.